prova didática da área ou matéria Nutrição, Alimentação e Saúde, RT40, sala 406, bloco Q, início às 9h10, na presença da candidata Jadiane Soares Moreira e da banca examinadora formada pelos professores Priscila Negrão de Moura, José Ranieri Mazzilli e Marcos Tartaruga. Passo a palavra à banca examinadora. Jadiane, né? Isso. Pode iniciar a tua aula, tá? Obrigada. Bom dia. Como apresentada, meu nome é Jadiane. Eu sou nutricionista, sou formada em gastronomia também pela PUC. Sou mestre em alimentação e nutrição pelo Programa de Alimentação e Nutrição da Federal. Pós-graduada em nutrição clínica pela Positivo e especialista em ensino médico pela Federal. Hoje o nosso tema da aula vai ser estado nutricional. Mas quando a gente pensa em estado nutricional, nós já pensamos em muita coisa. E o que exatamente é o estado nutricional? Para que ele serve? Ele revela o grau em que as necessidades fisiológicas de nutrientes são satisfeitas em um indivíduo. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele engloba tanto triagem, avaliação nutricional, antropometria. Ele engloba tantas coisas, mas tantas áreas, e a gente vai tentar explicar um pouquinho de cada uma dessas áreas. Mas será que, por exemplo, o IMC é um IMC para todo mundo? Para adulto, para criança, adolescente? Ou será que é diferente? É diferente. E hoje eu vou abordar principalmente o público idoso. Então, nós vamos estudar um pouco sobre o estado nutricional dos idosos. Por que isso? O envelhecimento populacional é uma realidade no mundo inteiro, certo? E o que tem acontecido? Houve uma inversão da pirâmide populacional brasileira, ou seja, houve uma redução das taxas de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Se a gente for pensar, isso é ótimo. Mas será que o Brasil está pronto para receber esse número de idosos? E como que eu, no meu papel de nutricionista, eu consigo identificar uma pessoa que está com risco nutricional? Se ela está com alguma carência, se ela não está. Por isso surgiu a sistematização do cuidado de nutrição da Associação Brasileira de Nutrição. Mas o que é essa sistematização? Eles buscaram auxiliar o papel do nutricionista para que ele fizesse como se fosse um roteiro para atuação em clínicas, ambulatórios, hospitais, visando justamente sistematizar o processo de atendimento do nutricionista. E como que funciona essa sistematização? Lá eles colocam como se fosse um fluxograma. Dentro desse fluxograma tem várias etapas. E eles colocam quais que são as etapas que nós devemos seguir. A primeira etapa seria uma triagem de risco nutricional. A segunda, avaliação do estado nutricional e metabólico. E então partiríamos para um diagnóstico, uma intervenção e um acompanhamento de nutricionistas. Para começar, então, nós vamos falar sobre a triagem nutricional. A triagem nutricional, ela é bem conhecida justamente por identificar pacientes que necessitam de um cuidado nutricional maior. Ele também é um método rápido, de fácil administração e custo-benefício adequado. Ele pode ser aplicado em pacientes que podem tanto ter risco nutricional quanto pacientes que aparentemente estão saudáveis. Um dos primeiros instrumentos de triagem, que principalmente esse é muito focado para o público idoso e um dos mais recomendados, é a MAN, a Minha Avaliação Nutricional. Ela pode ser usada em qualquer configuração. O que quer dizer essas configurações? Pode ser usada em hospital, pode ser usada em uma clínica, pode ser usada em ambulatório. E ele é dividido em 6 partes, ele é bem amplo. Então, ele é justamente para buscar se o idoso está com alguma deficiência, algum risco de ter um problema nutricional futuramente. Ele visa detectar desnutrição em idosos. Existem outros instrumentos de triagem para
tão conhecidos, não são tão aplicados quanto a mão. O segundo instrumento é o MUST, que é um instrumento de triagem universal de desnutrição. Ele pode ser aplicado em comunidades e hospitais e ele visa detectar desnutrição em adultos. Ele pode ser aplicado em idosos também? Pode, mas não é o público-alvo dele. Nós temos também a MRS, que é uma das mais conhecidas e aplicadas em hospitais. Como eu falei, uma das principais aplicações dela é dentro do hospital e ela visa detectar uma desnutrição que seja mais evidente. E por último, mas não menos importante, tem a SGA, que é a Avaliação Subjetiva Global. Ela é aplicada somente em hospitais e ela visa detectar desnutrição e acompanhamento. Acompanhamento, por exemplo, a pessoa está com uma desnutrição, então eu vou ter que acompanhá-la durante um período maior para que ela melhore esse estado nutricional. Existem outros instrumentos de triagem, mas os que têm sido utilizados atualmente com mais frequência são esses. E em idosos, a minha avaliação nutricional. Depois que nós fizemos a triagem, nós podemos então realizar uma avaliação nutricional. Esse é o primeiro passo de uma sistematização do cuidado de nutrição. A partir da identificação do risco, aplica-se a avaliação do estado nutricional e metabólico. Como que está dividida essa avaliação do estado nutricional e metabólico? Ela está dividida em métodos subjetivos e métodos objetivos. Jade, mas qual que é a diferença entre esses dois métodos? Como nós podemos ver, os objetivos, eles são valores fechados. A antropometria, 59 quilos, IMC 18, são valores numéricos. Já os subjetivos, eles podem ser influenciados pela cultura da pessoa, ele pode ser influenciado pelo comportamento familiar, por um padrão alimentar. Como a gente vai ver no método da história nutricional global. Essa história nutricional global, ela visa coletar dados obtidos em entrevistas com paciente ou acompanhante ou em prontuário. Ela também pode colher informações sobre deficiências, excessos, interferências em aquisição, preparo, ingestão dos alimentos, absorção, metabolismo e excreção de nutrientes e líquidos. Mas quais que são os indicadores para esse método? Um dos principais indicadores é como se fosse uma anamnese. Então eu vou realmente estudar o meu paciente. Eu vou ver qual que é a história familiar de doenças, eu vou ver como que está o estresse dele, eu vou analisar o estado já, quantos quilos ele está, IMC, vou avaliar qual que é o padrão alimentar da família, vou coletar informações econômicas da família, porque não adianta também eu avaliar e passar um plano para o paciente que ele não vai conseguir seguir, por causa das condições socioeconômicas dele. E o método dietético? Ele é utilizado para avaliar a ingestão alimentar, tanto em qualidade quanto em quantidade, e esse método ele pode ser usado tanto individual quanto em populações. Ele visa identificar hábitos alimentares e características da alimentação e das técnicas dietéticas e culinárias, possibilita o diagnóstico do estado nutricional e auxilia no planejamento de dietas. Quais que são os métodos usuais mais utilizados? O recordatório 24 horas, o questionário de frequência alimentar e o diário alimentar. Jade, mas tem algum que seja melhor para eu aplicar em idosos? Todos esses métodos, eles têm as suas vantagens e desvantagens. Um dos mais clássicos que é uma desvantagem é do recordatório 24 horas, porque idosos, eles tendem a ter uma memória mais curta. Então, se nós questionamos o que eles ingeriram no dia anterior, normalmente eles já não lembram mais. Ou eles, eu acho que foi cerca de 1 colher, mas não fica o método certo, não
fica uma quantidade certa, né? Fica meio que estimado. Em relação ao método do exame físico-nutricional, ele pode ser utilizado para avaliar deficiências nutricionais ou piora funcional. E eu trouxe uma charge para exemplificar o método de exame físico e nutricional. Nessa charge, o paciente fala para o médico: doutor, estou com muita dor nas costas. E o médico fala: vou pedir uma ressonância para descobrir o que é. Ou seja, é aquele, infelizmente, é o que tem acontecido tanto com médicos, em geral na área da saúde, que acontece, as pessoas têm medo de tocar o paciente, têm medo de averiguar o que está acontecendo, está com dor nas costas, vamos ver como é que está a coluna e tudo. Não, ele passou logo uma ressonância. E o nutricionista, será que ele está parando para avaliar o paciente quando ele chega e diz: eu estou sentindo muito, meu cabelo está caindo muito, eu estou com muita dor de cabeça, as minhas unhas estão quebrando. Será que o nutricionista também para avaliar o que o paciente, quais que são os sinais daquele paciente? E como que eu posso averiguar esses sinais do meu paciente? Eu posso fazer uma inspeção. O que seria essa inspeção? Ela é tanto visual, quanto olfativa, quanto auditiva. Então, se chega um paciente, eu já vejo que ele está com o rosto emagrecido, que a barriga dele está fazendo muitos ruídos, ou vejo que a pele dele está seca, eu já consigo ver os sinais que ele está me apresentando. Outro seria a palpação, né? O próprio nome dela já diz. Eu tocar no meu paciente, qual que é o problema de eu verificar se o meu paciente está com algum problema de tocar nele? Nenhum problema. Isso seria a palpação. Já a percussão, ela seria por meio de fazer toques para que saia algum ruído, principalmente dessa área mais abdominal. Já a ausculta, ela também é por meio de audição, né? Ouvindo ruídos que o paciente está apresentando. Outro método de exame físico é verificar essa parte dos olhos, né? Para avaliar se há uma deficiência de ferro, folato ou B12. Uma dos sintomas também marcantes da mancha de Pilot são essas marcas brancas nos olhos, é uma deficiência de vitamina A. E em relação aos idosos, será que são os mesmos sinais que os adultos apresentam? Grande parte sim, mas eles também, devido à idade, apresentam alguns sinais que são um pouco diferenciados. Por exemplo, eles normalmente, conforme vão envelhecendo, já apresentam essa parte aqui da clavícula um pouquinho mais emagrecida. A dentição também fica afetada, porque nós temos que questionar se fazem uso de prótese, se tem a dentição completa. E outra coisa que é muito afetada é o mapa lingual. Eles perdem praticamente essa sensação de sentir o que é muito azedo, o que é muito doce, e acaba sendo afetado, e eles acabam consumindo ainda menos alimentos porque não sentem muito bem o sabor dos alimentos que eles estão consumindo. Outro método é a antropometria e de composição nutricional. A antropometria, ela tem vários métodos de avaliação. Dentre eles, a pesagem, a altura, o agipômetro que pode ser utilizado para avaliar a circunferência da cintura. E quando nós normalmente coletamos a altura e o peso, nós fazemos a análise do IMC, que é o índice de massa corporal. Ele avalia a classificação do estado nutricional do meu paciente. Em relação aos idosos, o que acontece? Existem vários valores de referência. Dentre esses valores de referências, tem alguns que apresentam valores de obesidade e outros apresentam somente excesso de
Tem também um recente que foi feito também pela OPAS, que foi o SAB, Saúde, Alimentação e Bem-Estar, onde eles fizeram um estudo com a população de São Paulo e eles colocaram um novo ponto de corte para o IMC. No entanto, ele não está sendo tão utilizado, mesmo pelo público brasileiro. Bom, outro método para avaliação em idosos é a circunferência da panturrilha. Por quê? Os idosos, eles tendem a perder muita massa muscular. E quando a gente vai ver, eles já estão com sarcopenia. E o que seria essa sarcopenia? A perda de massa, força e função muscular. A circunferência da panturrilha, ela é um indicativo de que ele está perdendo massa muscular. Quando eu tenho um idoso que tem uma circunferência da panturrilha acima de 31 centímetros, essa circunferência está ótima. Mas quando está abaixo de 31, é um marcador de desnutrição. Ah, Jade, mas será que esse é um marcador assim, o melhor marcador que eu tenho? Não. Existem vários métodos de avaliação da composição nutricional. Porém, o que nem sempre todos são tão acessíveis devido ao mesmo custo de fazer uma ressonância ou fazer um DEXA. Então, esses são os que normalmente são aplicados em hospitais. E eles já indicam, como eu falei, sarcopenia, capacidade funcional e a independência. Por que a independência? Conforme o meu idoso vai perdendo massa muscular, ele vai perdendo a independência de fazer as suas coisas, ele vai perdendo o protagonismo da sua vida. Outro método de avaliação que tem sido muito utilizado é a espessura do músculo adutor do polegar. Ele já tem vários estudos que são publicados para avaliar risco de sarcopenia, para avaliar risco de desnutrição, de perda de massa muscular. No entanto, ele já tem alguns estudos que estão colocando ele que não é tão bom assim avaliar somente esse músculo adutor. Ele tem uma aplicação rápida e fácil, não é invasiva e o custo é baixo. Em relação aos métodos de avaliação de composição corporal, existem esses que eu falei para vocês que são os mais, que têm os valores mais elevados e são menos acessíveis tanto para nós em pesquisa quanto para a população, que seria uma tomografia computadorizada, um DEXA, uma ressonância e o que seria mais acessível seria uma bioimpedância. Aqui é uma imagem da ressonância magnética. O que acontece com a ressonância? Digamos aqui o meu público idoso, eu quero avaliar a perda de massa muscular. A avaliação mais comum que é feita é nessa área da coxa ou da panturrilha, que é onde eles apresentam a perda mais significativa. Então, na ressonância, eles fazem vários cortes e dentre esses cortes, eles avaliam, eles colocam qual que é o tamanho da quantidade que tem de massa muscular e a quantidade óssea e de gordura. Por exemplo, aqui, esse corte é de uma coxa de um adulto de 21 anos. Então, nós observamos quanto tem de massa muscular. E o outro já é uma ressonância da coxa de uma idosa de 63 anos sedentária. Nós observamos quanto tem de massa muscular em relação à pessoa que tem 21 anos e o quanto que tem de gordura intramuscular. O que é que essa gordura intramuscular ela tem relação com a obesidade? Ainda não se sabe muito bem, mas se sabe que essa gordura intramuscular ela causa ainda mais a inatividade física, eles ficam ainda mais debilitados e perdem ainda mais o que eu falei de ser os protagonistas da vida deles, né? Eles acabam ficando dependentes ainda mais de outras pessoas. Outro método de composição é o DEXA. Ele é até um dos métodos mais
com custo mais elevado que nós temos atualmente e um dos mais difíceis de se conseguir para pesquisa. Ele avalia toda a composição corporal de um paciente. Ele verifica quanto que tem de densidade óssea, de músculo, de gordura, e o valor que ele dá, ele já dá nessa tabelinha. Então, ele já dá tudo nessa tabela, todo certinho, quanto que tem de massa muscular, quanto tem de gordura. E isso é ótimo. O ruim dele mesmo é só a acessibilidade. E o que eu falei para vocês, que é um dos mais acessíveis, é a bioimpedância, que ela verifica a resistência e a reactância. Existem vários tipos de bioimpedância hoje em dia, né? Tem essa que é a tradicional dos eletrodos, tem essa daqui que verifica mais só a parte da pessoa segura, e ela faz meio que a corrente elétrica só na parte superior, ou seja, na parte do tronco. E essa daqui faz mais na parte inferior, né? Mas a que é mais recomendada ainda é a que utiliza os eletrodos. Existem também, para a gente chegar ali no diagnóstico, os métodos de exame bioquímico. Ele nada mais é do que uma medida de um nutriente ou de seu metabólito, principalmente no sangue ou na urina. Os parâmetros químicos, eles são indicadores da gravidade da doença e prognóstico provável de diagnóstico nutricional, ou seja, será que só com os meus dados de avaliação nutricional, antropometria, composição corporal, eu conseguiria dizer que meu paciente tem anemia? Não. Eu precisaria de um exame bioquímico para realmente comprovar para aquele paciente que ele tem anemia. Então, um método complementa o outro. Eu não posso nem tanto fazer só o exame bioquímico e nem fazer só a avaliação nutricional. Esse manual que eu mostrei para vocês de sistematização, ele mostra também um manual bem longo sobre essa interpretação e quais que são os indicadores nutricionais e metabólicos. Então, eu quero pedir, o meu paciente está reclamando que está com o exame dele veio diferente, tudo com valor acima, qual que é o exame que eu posso pedir, como que eu posso interpretar. Então, esse manual ele coloca concentrações proteicas, reservas proteicas, ele tem uma tabela bem grande, é bem interessante até a gente averiguar isso, para que não fique só naqueles exames básicos. Às vezes o nutricionista realmente precisa pedir um exame diferenciado e ele não tem domínio daquilo que ele está pedindo. E como que funciona o diagnóstico nutricional? É como se a gente tivesse percorrido todo um caminho em um mapa e finalmente a gente encontrou o tesouro. Porque quando eu faço o meu diagnóstico nutricional, eu consigo identificar qual é o problema nutricional do meu paciente. Se eu não conseguir identificar qual o problema, eu não consigo dar um tratamento para ele, eu não consigo, vai ficar sempre sem chegar em um ponto. Por isso o desenho do mapa, é como se a gente tivesse chego no ponto que a gente queria. Ou seja, todo diagnóstico de nutrição deve ter a possibilidade de ser resolvido. Mudança de diagnóstico pode ocorrer conforme a resposta de um indivíduo à intervenção. Ou seja, o meu indivíduo começou e ele começou com obesidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma intervenção nutricional, fiz um grupo de educação nutricional, aconselhamento nutricional, e eu vi que o meu paciente, o idoso, ele foi perdendo peso. E essa perda de peso é uma mudança ao diagnóstico, porque ele está reduzindo o peso, ele vai, consequentemente, reduzir o IMC dele. E em relação ao prognóstico, como que acontece? O
prognóstico, ele nada mais é do que uma forma, né, principalmente visando a promoção, né, a promoção da saúde, de evitar que as pessoas fiquem tão doentes e tente trazer uma solução antes. Um dos prognósticos que tem sido mais utilizado é o índice prognóstico nutricional. Existem outros que são utilizados somente para âmbito hospitalar, porém, esse pode ser utilizado em qualquer população, não só para idosos. O que ele coloca? Esse PMI, que seria o índice de prognóstico, ele apresenta a porcentagem de risco nutricional. Ele dá um valor, esse valor é tanto para homem quanto para mulher, não tem uma diferenciação. O 16, ele coloca o valor de 16,6 vezes a albumina sérica. Ele também usa a prega-cutânea de tríceps e utiliza também a transferrina sérica, além de utilizar a hipersensibilidade cutânea retardada. A pessoa, para realizar esse tipo de índice, ela tem que estar bem apropriada de como que ela vai tanto aplicar esse índice, como ela vai avaliar o resultado que ele está dando. Ele é considerado de baixo risco o paciente quando ela apresenta um PMI de 50%. Quando ela apresenta abaixo disso, ele está já em risco nutricional. Esse índice, ele é viável? Ele é viável de aplicar se a pessoa já realiza esses exames, né, bioquímicos. Se a pessoa não vai realizar, ele acaba não sendo tão eficaz, porque necessidades de homens e mulheres são diferentes, além de que ele também não é por faixa etária. Então, é um índice que serve tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto, quanto para idoso. E nós sabemos que cada faixa etária tem uma necessidade diferente. Aqui eu apresento alguns dos materiais que foram utilizados. O principal deles foi a sistematização do cuidado de nutrição, em seguida de semiologia e o Krause, que é o clássico da nutrição. Aqui alguns artigos que foram utilizados. Obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Só vou passar então para o Ranieri. Parabéns, né, da sua Obrigada. apresentação. Mas só uma dúvida, você falou que o Brasil é preparado bem para a terceira idade, O Brasil é o ponto. preparado para a terceira idade, para essa. Você colocou Isso, que eu até coloquei a pergunta. Mas você acha que sim? Eu acho que não. Eu vejo tantos percursos por aí, tanta, assim, descompensação, e não é que certamente precisa mudar para que esse país mude para a terceira idade. E todos nós vamos chegar. Sim, com certeza. Quero chegar. Como é que você poderia dizer assim, o que você acha que precisaria mudar o sistema de saúde? O sistema de saúde, antes, até que eu acho que agora ele está mais relacionado à promoção da saúde. Antigamente ele era mais curativo, mas os idosos, eles ainda pegaram essa fase mais curativa. Então, o que eu acho que seria o ideal, já que as pessoas, independente se as pessoas aceitam ou não, ou se o Brasil está pronto ou não, vai ter esse aumento de idosos, né, do número de idosos. Então, tentar melhorar essa qualidade de vida, proporcionar programas que realmente orientem eles a fazer uma atividade física, que infelizmente o nível de atividade física é baixa em idosos, para que eles ainda tenham menos problemas de saúde, a sarcopenia principalmente, possibilitar um programa que vise dar essa assistência à educação nutricional para um grupo de idosos, que nós sabemos que idosos gostam muito de trabalhar em grupo. Às vezes, quando nós tentamos fazer só um aconselhamento, que seria individual, a efetividade não é tão boa. Então, tentar montar um grupo para tentar dar essas orientações para esses idosos ou idosos, né? Colocar programas diferentes em unidades de saúde que são mais acessíveis, né? Estão em todos os bairros, eles conseguem tirar suas dúvidas com o nutricionista, com a
equipe do NASF, tudo tem que ser, eu acho que a equipe inteira, né, tem que ser um trabalho multidisciplinar, para que realmente, não só o Brasil, mas no geral, consiga proporcionar uma qualidade de vida melhor para os idosos. Mas eu acho que a gente tem que mudar desde a nossa base, né? Para que eu possa ser um 60, 70 anos bem, eu tenho que começar desde hoje. E muito tem se relacionado à cultura também. Os idosos chegam às vezes em uma fase, mas eles querem continuar trabalhando e as pessoas não querem mais empregar idosos. Isso também causa depressão neles, então como se fosse uma cascata, né? Não cuida de uma coisa e vai levando a outros problemas. Mais uma outra coisa que você colocou, uma figura interessante, acho que foi um momento de se fazer uma reflexão. E praticamente aconteceu comigo. Sim, aquela forma infelizmente é comum. Eu não sei até que ponto nós íamos chegar, porque acho que as coisas iam cada vez piorando, melhorando. Eu vou dar um exemplo, acho que você colocou ali, eu até lembrei de mim. No meu esporte, né, no meu esporte, nível, né, eu sofri uma pancada. Realmente eu fui ao médico. Mas o braço, isso aí mesmo. Aí, quer dizer, eu pensei que o médico pegar meu braço e puxar, mas daí ficou, faz isso. Mas, você coloca aqui, e eu fiquei naquela situação, quer dizer, eu acho, está chegando bem, não sei o que tem na sociedade hoje em dia, né? Que hoje está o médico, hoje o médico fala isso. Eu fui ler os exames, ele abre o exame. Eu tive que abrir aqui, aí ficou com o braço aqui, fazendo todo aquele estrilho, mas não tocou. Não ficou. Mandou fazer ressonância. Mandou fazer, eu fui fazer. Entendeu? Então eu não sei o que nós temos na sociedade, eu acho que realmente o medo de tocar. O medo de tocar. Eu acho que o médico realmente tem que tocar. A sociedade tem que chegar ou qualquer profissional da saúde. Qualquer profissional da saúde, a gente tem que tocar. Se você quiser para a educação física, né? Você tem que chegar e sentir onde está o problema. Não você mandar, levanta. Eu não vejo, lógico, não vejo sentido, né? E eu digo que aconteceu comigo. Então eu fiquei até conversando com o pessoal, não entendi. Né? E essa situação. Eu não sei até que ponto nós vamos chegar futuramente com esse tipo de coisa aí. Né? E esse medo, não sei se que tem na sociedade hoje, né? essa idade, eu não sei. Né? Infelizmente, mesmo na área da nutrição, é um hábito, infelizmente, que está se tornando comum. Quando a pessoa vai numa consulta, nem avalia as unhas, não avalia mais cabelo, só passa um exame de sangue para ver o que está acontecendo. E, infelizmente, não é o que é aplicado à faculdade, porque nós temos toda uma disciplina para aprender a trabalhar com o paciente, mas quando chega na prática, não é realizado esses exames. Eu pensei também que eu fiquei até preocupado com esse tipo de coisa hoje em dia, né? Nessa situação, né? Sim. Você tem um problema, você vai tentar fazer. Você não vai fiquei até mas tudo bem, parabéns, né? Obrigada. Sucesso, você não. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela apresentação, pela aula. Eu teria algumas observações, várias observações, mas eu vou me ater a 3 perguntas rápidas até. Você falou em relação aos instrumentos de triagem, falou até do MUST lá, que é um instrumento que ele não tem por objetivo, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Ele não se aplica, por exemplo, ao público-alvo, como a terceira idade, mas ele pode ser utilizado. Eu achei um pouco meio contraditório, porque se ele não tem como objetivo esse público-alvo, como é que ele pode ser aplicado? Aí eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. A segunda coisa que me chamou a atenção é só por curiosidade, você falou do idoso, porque o idoso ele não lembra do que ele consumiu no dia anterior. É mesmo? Chega a esse ponto mesmo? Nós mesmos, eu praticamente já não lembro muito, e eu trabalhei com um grupo de idosos, e nós tínhamos muita dificuldade de trabalhar com o recordatório. É preocupante, meu filho. Começar agora a treinar a minha memória, porque realmente eu até entendo assim, se tu me perguntar 2, 3 dias atrás, realmente eu começo a ficar com
Mas ontem eu ainda lembro. Mas eu me... Não, mas lembrar, tipo, o arroz, o feijão, elas até que lembram bem, mas a quantidade é muito difícil. Não, entendi. A quantidade Tá, é muito é isso, então é a quantidade. Eu achei que era Melhorou um pouco, né? E aí, só uma curiosidade, é óbvio que os instrumentos, né, você falou muito idoso até, enfim, mas os instrumentos de avaliação, eles têm os ônus e os bônus, né, então, na verdade, nem todo instrumento é 100% eficaz, acredito eu, aliás, não existe pesquisa 100% eficaz, isso, mas assim, você falou de um instrumento lá que é a panturrilha, né, que a panturrilha é associada à marcação de desnutrição. Pensando assim, porque assim, a gente tem praticamente dois músculos ali, o gastrocnêmio e o sóleo. Eu entendo que o gastrocnêmio tem predomínio de fibras de contração rápida, mas o sóleo ele tem predomínio de contração lenta, né? Então assim, na verdade, o fato da circunferência aumentar ou diminuir no gastrocnêmio, na panturrilha, já é uma dificuldade essa alteração ocorrer justamente pela existência do sólio e por ele ter predominantemente fibras de contração lenta, que é um grande problema que a gente tem na academia. Quando eu dava aula em academia, as mulheres principalmente vinham, eu preciso engrossar a panturrilha, e nós passávamos exercício de flexão plantar, só que não tinha jeito. Mas isso é normal, porque as fibras que hipertrofiam predominantemente são as fibras de contração rápida, né? Então, quando nós temos pessoas que têm uma predisposição de maior fibras de contração lenta na panturrilha em função do sólido, não tem como. Então, essa mudança, essa otimização dessa região corporal, onde nós temos às vezes um predomínio de fibras de contração lenta, eu acho que existe um grande problema aí nesse teste, mas isso é uma curiosidade, porque usar às vezes um teste que está sendo mascarado por predomínio de fibra talvez não significa desnutrição, porque realmente a arquitetura muscular mostra que realmente essa pessoa geneticamente, então, propriamente dita, ela tem um predomínio de fibras de contração lenta. Então, esse é um exemplo de como a gente tem limitação, às vezes, de um instrumento de avaliação. No mais, eu gostei da tua apresentação em geral, achei um pouquinho curta, mas enfim. Aquela questão só para chamar a atenção, aquela questão que você mostra lá, a ressonância lá da gordura, né, localizada na região muscular, lá... Intramuscular. Na verdade, aquilo lá até tem algumas justificativas bem definidas, né, justamente isso, a partir dos 28, 30 anos a gente começa a perder fibras de contração rápida, né, então uma tendência é essas fibras de contração rápida serem perdidas e aí a gente tem um acúmulo de gordura localizada, né. Agora, eu sempre quando eu olho esse tipo de figura, eu lembro de uma pesquisa há muito tempo atrás, que para mim foi sensacional, né? Que foi feita com ratos, né? Eles avaliaram exatamente isso, uma região do rato onde tinha bastante musculatura, e aí eles dividiram os ratos em dois grupos, os dois grupos foram dados ingesta de comida, assim, de alimento de gordura, só que um grupo tinha uma ingesta de vinho. Vinho, ou resveratrol, e aí é impressionante, quando eu olho essa figura, eu lembro daquela figura assim, como realmente existem algumas substâncias, por exemplo, acho que é o resveratrol, o vinho, né, não tenho certeza, mas enfim, o vinho ele tem a particularidade de diminuição de gordura localizada, né, só que assim, eu entendo também que nutricionistas não podem recomendar porque ele é totalmente praticamente uma bebida que gera dependência, Eu não sei se traz. Então, o meu projeto de mestrado foi sobre isso, eu avaliei também o poste de ressonância magnética de quadríceps. E eu tinha 4 grupos, né, com idosos. Um grupo que tinha só educação alimentar e nutricional, um grupo que fazia só jogos virtuais, um grupo que fazia jogos virtuais, educação alimentar e nutricional, e um grupo controle. E o que mais melhorou foi a gordura intramuscular, foi que teve a educação alimentar e nutricional com 1,2 de proteína. Olha aí, viu? Mas você sabe, eu dou um negócio de vinho toda noite. Diz que é muito bom. Todo. Então já estou você ter falado. Não, mas assim, tu pega assim. O meu vinho é sagrado. Mas tu antes de dormir, eu chego no meu preparo físico, como e dou um negócio de vinho. Mas tu pega assim, tu pega países, por exemplo, a própria França, que tem
assim, tem uma dependência muito grande, às vezes, em comida com proteína, carboidratos principalmente. As pessoas não são obesas, são magras até, dependendo. Por quê? Porque eles têm um hábito, sabe, que até, às vezes, dependendo da situação, tomar refrigerante é abominável, assim. As pessoas te olham como no país desses, eles te olham como um extraterrestre. Agora, ou água ou vinho, e tem muita gente que toma vinho. Mas eu tomo. Agora, isso não significa que não possa ser também um cálice de suco de uva natural, né? Mas a gente acaba tomando. Não sei se eu ficasse agora, se eu ficava. Todos hoje tomam uma taça. Isso seria um cálice, né? Muito bom, né? Assim, eu acredito que seja pelos estudos que eu tenho visto, mas você já saber melhor do que. Mas assim, muito obrigado pela apresentação. Acho que são só essas observações aí que eu vejo. Parabéns pela apresentação. Você mora onde? Curitiba. Mas eu sou do Maranhão. Você é do Maranhão e está trabalhando em Curitiba. Eu moro em Curitiba há 9 anos. Você dá aula? Não, atualmente eu trabalho como personalidade. Personalidade em Curitiba. Isso. E terminou a tua pesquisa? A minha pesquisa eu defendi no ano passado, julho do ano passado. Então você é mestre? Sou. Está fazendo doutorado ainda não? Não, porque lá em Curitiba não tem um programa de nutrição, daí só tem de educação física. Apesar do meu mestrado ter sido voltado para a educação física, eu queria fazer algo mais na nutrição mesmo. Então você pretende fazer o doutorado? Sim, está procurando locais. E sabe já do mundo que você tem a vontade, uma cidade? Santa Catarina, eu achei interessante o programa deles, mas ainda estou pesquisando também. E caso você passasse aqui, você teria disponibilidade de mudança? Sim. Você moraria aqui tranquilamente? Com certeza. Disponibilidade de horário?